queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é a importância das vestes. Esse áudio eu vou dividir em duas partes, né? Porque esse tema sobre vestes é um tema que tem bastante conteúdo. Então eu vou falar primeiro da importância das vestes e depois eu vou falar sobre as vestes do crente mais profundamente, tá bom? Amadas, nós estamos falando desde os áudios anteriores sobre as características do cidadão do céu, sobre a sua linguagem, né? Enfim. Hoje nós vamos falar sobre as vestes, porque as vestes, ela também fala muito sobre a origem da pessoa, de onde a pessoa é. Por exemplo, mesmo no mundo que nós vivemos globalizado, as pessoas se vestem muito parecido, mas a gente consegue identificar ainda muitos lugares que trazem forte a característica no seu vestir. Como, por exemplo, os países do Oriente Médio, né, que tanto homens quanto mulheres usam aqueles vestidos compridos. Os países africanos, não digo todos, mas quando a gente olha aquelas roupas bem coloridas, a gente já identifica que é uma roupa característica da África. E também muitos lugares, muitos setores, regiões que têm ainda uma tradição, que as pessoas se vestem daquela forma. Então há sim uma tradição muito forte ainda em relação às roupas. Nos países ocidentais as pessoas se vestem muito parecido, mas também tem diferença também, né? Por exemplo, o cidadão do céu, vou dar um exemplo aqui do Brasil. O Brasil tem as suas características nas roupas, né? Mas quando a gente vê um cidadão do céu, quando a gente vê um crente, a gente também consegue identificar o crente pelas suas roupas. Por exemplo, se uma pessoa, uma mulher, ela tá de shortinho curtinho, topzinho, né, uma blusinha curtinha, dificilmente as pessoas vão olhar para essa pessoa e vão dizer que é uma pessoa crente. Pode até frequentar a igreja, mas dificilmente as pessoas vão dizer, olha, aquela dali é uma pessoa crente. Por quê? Porque nós esperamos que uma crente, uma cristã, ela se vista mais adequadamente, ela cobre o seu corpo, ela veste uma veste mais, né, mais comprida, mais adequada, entende? Eu dei o exemplo de mulher, mas homem também. Você imagina aí um pregador pregando de camisa regata, de shortinho? Também não é adequado. Então, a gente consegue identificar, porque nós trazemos essa característica da nossa pátria celestial, porque no mundo espiritual as vestes, ela é muito importante. E às vezes a gente lê a Bíblia e não atenta para a importância das vestes, porque mesmo que na Bíblia muitas vezes fala sobre vestes espirituais, mas isso reflete também no mundo físico, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância das vestes. Eu gostaria que vocês lessem comigo no livro de Apocalipse 16:15, que diz assim, ó: eis que venho como vem um ladrão. Aqui é o Senhor Jesus falando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Veja, amadas, aqui a nudez, ela é colocada como pecado. A nudez é colocada como pecado. Quando a pessoa ela está nua, por exemplo, uma pessoa nua sair na rua, ela vai sentir vergonha, né? Ou um estranho ver a pessoa ali sem roupa, ela vai ficar com vergonha, né? Porque vai expor a sua intimidade. Então aqui está relacionando a nudez ao pecado. É tanto que lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, eles viviam nus. Mas a partir do capítulo 3, houve a queda, né, do homem. E depois do pecado, eles perceberam que estavam nus. Eles não enxergavam a nudez, mas eles perceberam depois do pecado. E eles sentiram o quê? Vergonha. Deus, ele vinha no jardim para conversar com eles e eles sentiram vergonha de Deus, justamente por causa do pecado. Vocês entendem? Então eles fizeram folhas, pegaram folhas de figueira e fizeram umas roupas lá para eles cobrirem as vergonhas, mas aquela roupa não era adequada. Então, o que Deus fez? Deus providenciou peles de animais. E se Deus providenciou peles de animais, então animais morreram ali, né? E foi feito túnicas para cobrir realmente a sua nudez, as suas vergonhas. Então, ali simbolizava o quê? Que eles haviam pecado
em que Deus providenciou as vestes para cobrir o pecado, ou seja, a justiça, né? Que ali já simbolizava o sacrifício do Senhor Jesus, que havia de ser feito para cobrir o pecado do homem, né? Ou seja, a nudez, o pecado, as vestes, a justiça. Então, as vestes aqui, ela está relacionada à justiça e a nudez ao pecado. A gente também pode ler lá no capítulo 1, quando João ele teve uma visão do Senhor Jesus. Eu estou lendo com vocês na Bíblia Almeida atualizada, mas eu vou ler só esse versículo, eu vou ler na King James, porque fica mais claro, é mais claro na versão King James. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 13. Olha só o que diz. Apocalipse 1, versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então aqui o apóstolo João viu o Senhor Jesus com vestes compridas, cobrindo todo o seu corpo. Entendem, amadas? Cobrindo toda a vergonha. O Senhor Jesus totalmente santo. Então as suas vestes eram longas. Vocês entendem isso? Suas vestes eram longas. Aqui na versão Almeida fala vestes talares, vestes longas. Então nós devemos também cobrir o nosso corpo também, porque nós somos semelhantes a Cristo. E nós temos que nos vestir adequadamente, cobrindo o nosso corpo, porque a nudez, ela expõe o quê? Ela expõe o que está dentro do nosso coração. Porque as nossas vestes, na verdade, ela expõe também isso, o que está dentro de nós, né? O que está enraizado dentro da pessoa. Inclusive, tem gente que não dá muita importância para as vestes, mas as vestes, ela fala muito sobre nós. Ela fala muito. Quando você olha para uma pessoa, querendo ou não, a gente acaba analisando as pessoas também pelas suas roupas. A gente acaba analisando, a gente pode até estar errado ali naquele momento e tudo mais. As roupas, ela acaba falando um pouco até sobre a personalidade, né, daquela pessoa. Eu vou ler com vocês também, lá em Apocalipse capítulo 3, quando fala a igreja de Sardes, e fala assim, ó: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor terá assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então veja que aqui em Sardes havia pessoas que até estavam vestidas, mas suas vestes estavam contaminadas, estavam sujas, e a sujeira aqui também é relacionada ao pecado. Por exemplo, vamos dar um exemplo das vestes mesmo aqui físicas, né? Quando uma pessoa, mesmo ela sendo pobre, tá? Isso não tem nada a ver com pobreza ou com riqueza, mas uma pessoa mesmo sendo pobre, ela tem vergonha de sair de casa com a roupa suja. O que ela vai fazer? Ela vai lavar as suas roupas, porque a roupa fica com mau cheiro, né? E as pessoas vão ver a roupa toda suja, manchada, a pessoa vai ter vergonha de sair desse jeito. Então, ela vai lavar as suas vestes. Ela vai procurar andar de maneira adequada. Quando você vê uma pessoa na rua com a roupa toda suja, toda rasgada, toda suja, a primeira impressão que você tem é que a pessoa é um morador de rua, que não tem onde lavar as roupas. Porque o natural é que a pessoa, ela procure lavar as suas vestes, né? Ter vestes puras. Então, aqui, apesar de falar em Apocalipse capítulo 3, está falando de vestes espirituais, né? Como eu já expliquei para vocês, a nudez está relacionada ao pecado, as vestes relacionadas à justiça, e as manchas aqui na veste também está relacionado ao pecado, mas isso também reflete também no mundo físico. Como eu já falei, o nosso exterior está expondo o que está dentro de nós. Então, se uma pessoa, ela está vestindo roupas, né, curtinhas demais, mostrando o seu corpo, mostrando suas vergonhas, é porque dentro dela tem algo enraizado que precisa ser tratado. Vocês entendem? E isso vai acabar refletindo, porque ali é uma falta de pudor. E isso até mesmo, amadas, quando uma pessoa, ela mesma uma pessoa que não é crente, se ela for em determinados ambientes,
ela vai ter que ir vestida adequadamente. Por quê? Porque tem ambientes que não aceitam uma pessoa quando ela está com o corpo exposto. Tem lugares que não aceitam pessoas quando entra de mini saia, ou mini short, ou top, entende? Tem lugares que não aceitam homem entrar de bermuda, não aceitam homem andar sem camisa. Então, para você ver como as vestes é muito importante. E no próximo áudio, nós vamos falar mais a respeito das vestes, porque esse assunto é realmente muito importante. Eu acredito que a parte de hoje vocês já entenderam que a nudez está relacionada ao pecado, as vestes estão relacionadas à justiça, que nós devemos andar adequadamente, porque isso glorifica o nome do nosso Deus. Isso é uma característica do nosso lar celestial. Isso vai fazer com que as pessoas nos identifiquem como servos e servas do Senhor, tá? Isso não é uma questão de julgamento. Você não pode julgar. Não é uma questão de julgamento. É uma questão mesmo de característica de um crente. Amém, amadas? Então, nós devemos glorificar o nome do nosso Deus. Nós devemos agir em conformidade o que a palavra do Senhor nos ensina, tá bom? No próximo áudio nós vamos falar mais sobre as vestes, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem todas na paz.